Nova Manhã. Vida e Saúde com o Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. O nosso tema hoje é a síndrome metabólica. O que é que vem a ser isso? Quais são os principais riscos? Dr. Renato Kifuri, bom dia, prazer enorme falar com o senhor novamente. Olá, Donato, bom dia, prazer estar com você aqui na coluna da rádio, uma grande honra estar com você, Michele, querida, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Ainda é uma doença pouco falada, né? Pouco conhecida, chamada síndrome metabólica, que, como toda síndrome, é um conjunto de sintomas que envolve especialmente o metabolismo da glicose e da insulina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quem tem síndrome metabólica tem pelo menos 3 desses critérios. A obesidade intestinal, ou seja, aquela abdominal, quer dizer, aquela circunferência abdominal para homens acima de 1,2 m e mulheres acima de 88 centímetros. O colesterol bom, o HDL baixo, aumento de triglicérides, hipertensão e alteração da glicemia. Então, se você tem ou hipertensão, glicemia, uma circunferência abdominal, precisa ficar atento que você pode estar com a chamada síndrome metabólica, que a principal característica é uma resistência à insulina. Então, o organismo não consegue fazer com que a insulina haja para metabolizar o nosso açúcar, a gente desenvolve geralmente um pré-diabetes, e essas condições vão aumentando o nosso risco de doenças, por exemplo, cardiovasculares e de morte, 3 vezes até mais do que quem não tem a síndrome metabólica. Então, é uma síndrome também conhecida como síndrome X, ou síndrome de resistência à insulina, está diretamente relacionada a esse acúmulo de gordura no corpo e aumenta o nosso risco de doença cardiovascular e de morte em até 3 vezes comparado com quem não tem. É uma doença frequente. Um estudo em Minas Gerais em 2020, feito na Universidade Federal em 2020, Nonato, mostrava uma prevalência entre adultos de quase mais de 1/3 das mulheres, um pouco mais frequente até em mulheres do que em homens. Agora, doutor Renato, extremamente frequente e complicado. Viu? Ela é silenciosa ou não? A maior parte das vezes, sim. O diagnóstico muitas vezes é tardio. Tardio porque o indivíduo se sente bem, ele não tem sintomas, ele tem uma gordura abdominal geralmente grande, são pessoas em geral sedentárias, que não praticam atividade física, e quando vão ver estão com hipertensão, estão com diabetes alterado, alterações no fígado, mostra já um depósito de gordura no fígado, que é uma complicação frequente também. E olha, Donato, evolui às vezes com complicações outras, porque esse metabolismo errado dificultado da glicose mexe com o sono, mexe com a disfunção erétil, mexe com o ácido úrico, com as questões de testosterona, de ovário policístico, de doença renal, ou seja, as complicações são várias. Então, ficar atento a esses sinais, ir ao médico com frequência, evitar o sedentarismo. Tem aspectos genéticos e tem aspectos comportamentais envolvidos também, não é? Vai ter síndrome metabólica só quem tem a tendência genética. Muitas vezes, os hábitos saudáveis previnem e evitam, e felizmente hoje a gente tem tratamento, né? A gente melhora essas condições, melhora a mudança de hábito da pessoa, é fundamental para que a atividade física seja incorporada ao seu dia a dia. Tem medicamentos para desenvolver, para melhorar a resistência à insulina. Isso, felizmente, até no SUS, de forma gratuita, a gente encontra um tratamento bastante efetivo. O que não pode é deixar para trás. Há uma estimativa de muitos diabéticos, muitos hipertensos, que não tem nem ideia de que tem a doença. Então é importante a gente visitar o serviço de saúde, medir sua pressão, fazer sua glicemia, manter sua atividade física, prevenir, né, do que chegar nesses estágios mais avançados. Basicamente, hábitos de vida e insulina, então, tratamento, né, doutor Kifuri? Nem sempre, às vezes não precisa da insulina não, Michele, às vezes você tem um estágio de pré-diabetes, onde aqueles remédios orais que controlam a glicemia são suficientes para tratar, não necessariamente precisaria sempre de insulina não. Em casos mais avançados sim, mas os remédios, né, não só para hipertensão, para colesterol e para diabetes, feito esse plano de tratamento junto com mudança de hábitos é o que vai melhorar, controlar a doença e, olha, aumentar muito a expectativa de vida de todos que têm essa condição.
é uma doença, hoje, a síndrome metabólica tratável, desde que reconhecida. Tá certo. Doutor Renato, muito obrigado, viu? Até a próxima. Um bom dia aí para o senhor. Obrigado, Michele. Obrigado, Nonato. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana. Obrigada.